Agora, no governo, Lula criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para combater a desinformação sobre políticas públicas. O decreto foi publicado no Diário Oficial. O órgão é ligado à Advocacia Geral da União e ficará sob o comando de Jorge Messias. Ana, na prática, com essa medida, o Executivo vai ter um papel aí similar ao Supremo, mediando o que pode e o que não pode ser dito no Brasil. A gente está aqui exibindo na tela ali o artigo 47 do decreto, que diz que compete a essa Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, um nome bem pomposo, né? Ali o inciso 2º, representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Ou seja, Paula, criaram o Ministério da Verdade. O que pode ser dito, o que não pode ser dito, quem pode falar o quê. Medidas que nós só vemos em regimes totalitários. China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, né? União Soviética. Os stalinistas, leninistas estão todos aplaudindo. E é o Ministério da Verdade. Eu gostaria de ler um trecho de uma decisão de 2018 sobre liberdade de expressão, uma decisão do STF, que diz o seguinte: a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias que, por sua vez, é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Olha esse trecho agora, Paula. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Relator: Ministro Alexandre de Moraes, ADI 4451, julgado em 21/6/2018. Ora, de acordo com essa decisão aqui do relator ministro Alexandre de Moraes, né, num processo sobre liberdade de expressão, o atual Alexandre de Moraes tem que prender esse, porque já que esse aqui de 2018 ele protege a liberdade de expressão e não é o que temos visto agora nos últimos 2 anos e, pelo visto, agora no atual governo, que agora criará o Ministério da Verdade, embasado em muitas inconstitucionalidades e cerceamento de liberdade de expressão cometidas pelo atual ministro Alexandre de Moraes, não esse de 2018. Fiuza, quer comentar a criação dessa Procuradoria de Defesa da Democracia? Se encaixa nesse alerta que eu tenho procurado fazer, né, e que acho que está me custando nesse momento aí um preço a ser pago, e eu estou tranquilo com isso, né? Eu acho que, eu volto a dizer, missão cumprida, alertei, como estava dizendo o desembargador Sebastião Coelho, né? Muitos aí, autoridades, líderes que poderiam agir, que tinham legitimidade e força até política para agir contra os desmandos do STF, preferiram não agir. Então, a minha missão está cumprida, eu alertei. Mas é claro que eu vou continuar falando com sobriedade, com respeito e lealdade, que é a minha característica. E eu queria dizer rapidamente o seguinte: essa palavrinha da desinformação é a cartilha. É desinformação, é fake news,
desinformação de segunda geração, etc. Essa invencionice aí que existe para controle, existe para repressão. Eu só queria pedir aos colegas a permissão de voltar um pouquinho ao caso da censura, do bloqueio às minhas redes sociais, que eu acho que falta comentar um pouquinho sobre esse assunto, que foi o seguinte: alguns dias atrás, né, dia 29 de dezembro, o jornal O Globo publicou uma matéria, atentem para isso, publicou uma matéria que era, evidentemente, uma matéria tendenciosa, como tudo que o Globo faz atualmente, e a TV Globo, falando sobre vaquinhas e financiamento de atos golpistas, que é como eles chamam as manifestações populares, que nós vimos aí pelo país, sem violência, sem nada, protestando contra a eleição do Lula, né? Eles chamam tudo de golpismo, e era um repórter que, se eu não me engano, se chama Guilherme Caetano, que é uma formiga do consórcio, que me trata da seguinte maneira, porque aí ele faz o seguinte: a matéria é sobre vaquinhas, sobre financiamentos, aí ele tenta fazer, aí ele fala com alguns daqueles que ele trouxe essa premissa de que estavam fazendo financiamento, né, daquelas reuniões. A matéria não é nada conclusiva sobre isso, e no final da matéria ele encaixa um único personagem, que sou eu, dizendo o seguinte: não me ligou, não falou comigo, e evidentemente não tem nada a ver com dinheiro ou ativismo, que é uma coisa que eu não faço. Diz o seguinte: o chamado ao tumulto é endossado por figuras públicas com grande repercussão. O bolsonarista Guilherme Fiuza, seguido por 1,9 milhão de pessoas no Twitter, tem incentivado o golpismo. E aí ele cita um tweet onde eu digo que os manifestantes são democratas e têm o direito de protestar contra a eleição do Lula. O Caetano, você que é uma formiga do consórcio, além disso, você é um ignorante, você está me chamando de bolsonarista, você não sabe quem eu sou, talvez quando você nasceu eu já trabalhasse, 35 anos de carreira, e já que, né, às vezes a gente tem que falar de si, né, quando está nessa situação. Eu tenho quase 300 mil livros vendidos, eu tenho vários best-sellers, eu tenho 2 livros adaptados com sucesso para o cinema, ambos premiados no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Eu sou autor teatral, televisivo, com comédias, dramas, biografias, romances e etc. Seu ignorante. Então é chato falar de si, é cabotino, mas alguém tem que falar. Então eu estou esclarecendo que bolsonarista é a falta de vergonha que você tem na sua cara, Guilherme Caetano. E quero dizer o seguinte: eu nunca aderi a governo nenhum. Eu acho que governo é importante e tem que funcionar, até como acabou de dizer o desembargador Sebastião. E no início do governo Lula, quando manteve o tripé macroeconômico, eu elogiei. Então, esse ignorante, essa formiga ignorante do consórcio chamado Guilherme Caetano, não sabe de nada, mas é claro que está agindo. Olha o que me acusa: ó. Tem incentivado o golpismo. Eu gostaria de saber, né, as autoridades judiciárias, né, que estão tão zelosas aí pela democracia, o que autoriza um personagem a fazer um ataque leviano desse para alguém que está dizendo que manifestações públicas são democráticas, desde que não firam as regras da democracia. Manifestação, as pessoas vão à rua expor um ideal, expor um objetivo em paz, e é absolutamente legítimo. Vem essa figura, essa formiguinha do consórcio aqui, e me acusa de semear o tumulto, né, chamado ao tumulto, e incentivo ao golpismo. Eu quero dizer o seguinte: essa formiguinha do consórcio Guilherme Caetano não me interessa, nem a imprensa marrom que virou o Globo e as organizações Globo. Eu só quero dizer ao resto da sociedade, reiterando o alerta que eu tenho feito: compactuar com esse tipo de leviandade, né, em cima dessas palavrinhas de golpismo, bolsonarismo, negacionismo, desinformação e fake news, etc., aí está o ovo da serpente. Aí está a tolerância da sociedade com a transformação de uma retórica em direito, o que jamais será. A retórica jamais será o direito. E se a retórica é transformada em direito, o abuso está legalizado.
É por isso que estamos pagando esse preço. É por isso que alguém que faz a crítica honesta e direta talvez tenha que parar de fazer, né, por conta de medidas brutas, violentas, com as quais, na minha modesta opinião, a sociedade está até aqui compactuando. Bom, a gente segue no assunto. Silvio Navarro, voltando a essa questão da criação dessa Procuradoria em Defesa da Democracia, né, esse Ministério da Verdade. E esse decreto, na verdade, ele não explica os critérios que vão ser utilizados pela área para definir o que é uma informação real, o que é uma fake news. Quer dizer, são critérios que serão arbitrários, né? E totalmente aleatórios, né, Silvio? É um risco, né? Não define porque nem eles sabem quais são esses critérios, né? Olha, veja, essa não foi uma notícia publicada ontem, essa tal procuradoria, né, o próprio órgão em si fica debaixo do guarda-chuva da Advocacia Geral da União, chefiada pelo Jorge Messias, conhecido como Bessias, o famoso Bessias, por conta do episódio com a Dilma Rousseff. Todo mundo se lembra do áudio no âmbito da Lava Jato, da Dilma dizendo: Bessias, você leva o papel, que seria o papel para o Lula, né, para ele assinar, e ele se tornaria ministro caso fosse preso pela Lava Jato àquela altura. Finalmente, o Bessias terá um papel para entregar ao Lula, cheio de nomes de opositores que, segundo ele, praticaram a tal desinformação, ou seja, criticaram, apresentaram uma crítica ao governo do PT ou aos ministros do Supremo Tribunal Federal, também nas palavras dele, e essas pessoas sofrerão ali punições severas, talvez até a prisão. Imaginei que a gente estivesse a caminho até da Argentina, mas pelo jeito não haverá essa escala. Nós estamos realmente em direção à Venezuela, onde é comum, onde quem se opõe ao regime ditatorial acaba preso. Há vários casos, alguns até famosos, e todo mundo conhece, todo mundo sabe o que está acontecendo na Venezuela. Estamos nesse caminho. Agora veja, quando você tem um gabinete permanente para decidir o que pode ou o que não pode ser dito no Brasil, e aí fica sempre a pergunta: quem decidirá? Eu pergunto, e o Ministério Público nessa história? Porque onde é que promotor, procurador viraram figuras decorativas no Brasil? Qual é a função do Ministério Público hoje? Ele não é mais chamado à baila. O Ministério Público não acusa, o Ministério Público talvez nem mais investigue, o Ministério Público não mais provoca ninguém. Só quem cumpre essa função hoje é o próprio Supremo Tribunal Federal, o Randolfo Rodrigues, e agora teremos uma própria Procuradoria do Executivo, do Palácio do Planalto, da União, para fazer também essa função. Ou seja, se eu fosse procurador ou promotor, e aí pergunto também para as entidades de classe, com todo o respeito que tenho ao Ministério Público, vocês estão assistindo tudo isso? Qual é o papel de vocês para a sociedade agora, ou no ordenamento jurídico do país, diante de tudo isso que está acontecendo? É só uma pergunta. Augusto, vamos só relembrar aqui que a gente já exibiu na tela o artigo 47 desse decreto, que é a competência dessa Procuradoria aí de Defesa da Democracia, lá o inciso 2. Representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Então vamos lá, vou dar 3 exemplos práticos, né? Faz de conta que isso aí aparece nas perguntas do Enem. Primeiro, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e foi solto arbitrariamente pelo ministro Edson Fachin. Isso é uma afirmação de um aluno, estudante. A segunda, Lula é inocente. Quem é que está mentindo, quem é que está dizendo a verdade, qual é a resposta certa, segundo Bessias, qual é a resposta errada. Segundo exemplo, um aluno responde o seguinte: o MST, ao discorrer sobre o MST, tá? O MST invade propriedades alheias e, ao destruir imóveis e plantações, pratica atividades terroristas. O outro aluno escreve assim: o MST, segundo Lula, só ocupa terras improdutivas. Quem é que está mentindo, quem é que está dizendo a verdade? Quem é que vai decidir o Ministério da Verdade? E, finalmente, um aluno escreve: Lula nunca leu um livro. O outro, segundo Marilena Chauí,
Quando Lula fala, o mundo se ilumina. Qual é onde é que está a verdade, onde é que está a mentira? Então é o seguinte, é melhor deixar de palhaçada, botar esse Messias aí, funcionário público, para trabalhar para quem paga o seu salário e deixar, encerrar o desfile da imbecilidade que começou em alta velocidade desde já no dia primeiro, no primeiro dia do governo.